agora nós seguimos a nossa programação. A gente vai falar de inovação, vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de criatividade. Vou ser bem sincero, faltam alguns adjetivos para a gente falar do assunto que nós vamos tratar a partir de agora. Nosso primeiro palestrante do dia, até agora foi o painel, agora começamos com o nosso palestrante, que se não bastasse vir para Jaraguá para falar sobre o seu trabalho na mais importante montadora de veículos elétricos do mundo, ele ainda veio dirigindo o Tesla dele de Goiás, de Anápolis, né? Veio de Anápolis para cá, veio guiando o carro para cá, para testar justamente a infraestrutura de veículos elétricos e veio participar do nosso evento. O Aurélio, ele é engenheiro eletricista, formado pela Universidade Técnica de Munique, com mais de 15 anos de experiência em tecnologia automotiva e automação. Ele passou 8 anos na Tesla, onde desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do piloto automático e outros sistemas de software que são utilizados pela montadora americana. Além da área automotiva, Aurélio liderou projetos em veículos conectados e integração de casas inteligentes. Neste momento, ele explora novas fronteiras em impressão 3D, drones, robótica e inteligência artificial incorporada. Senhoras e senhores, no palco do Novale Experience, com muito carinho, nós chamamos Aurélio Rosa. Aurélio, o palco é seu. Que introdução, hein? Além de vir dirigindo, ele veio dormindo no carro autônomo. Vamos lá. Queria agradecer o convite da Cris. Uma honra muito grande poder estar falando para vocês. Conhecendo um pouco de Jaraguá do Sul, uma cidade sem igual. Estou muito impressionado. Eu morei na Europa por 15 anos e vejo aqui como um pouco de uma mistura assim, de Europa e Brasil. Estou gostando realmente. Queria agradecer especialmente aí a recepção. Primeiro da Ezene, eles estão aí fazendo a manutenção no meu carro. Daniel Lunelli, que está dando todo o apoio aí, sendo a interface minha com esse novo ambiente. Agradecer a presença de amigos, Fábio, todos vocês que estão aqui dedicando o seu tempo para poder me ouvir falar. Vamos lá então. Queria falar um pouco da minha história e depois dar um zoom out, assim, não sei se já foram aqueles parques de diversão, onde tem aquela seta, tipo assim, você está aqui. Para a gente possa entender onde é que a gente está como sociedade, como espécie. E depois eu vou falar, então, a minha experiência na Tesla, como que a Tesla faz inovação, modelo de inovação. E mais importante do que isso, é o final da palestra que a gente vai falar sobre como que a gente pensa de uma forma em que a inovação, a eficiência sejam resultado dessa forma de pensar. Meio que virar o problema de cabeça para baixo, para que a gente entenda um pouco como que essas pessoas que conseguem inovar pensam e copiar essa forma de pensar, que é uma forma de pensar muito antiga. Vamos lá? Não ouvi. Vocês não tomaram café ainda? Vamos lá? Aê! Isso. O tema da palestra, dos enxames às estrelas, dos enxames. Por que dos enxames? Isso vem da minha história pessoal, da minha mãe. Ela é apicultora lá em Goiás, e a gente sempre trabalhou a ideia, tá preocupado assim em prover, em fazer algo de útil, e a gente realmente precisava, vender os méis ali para poder colocar a comida na mesa. Então, essa ideia do trabalho, foi meu primeiro emprego, trabalhando com as abelhas, com os méis. Minha mãe aí com a barba de abelha, você vê que ela tem uma confiança muito grande nelas e uma afinidade. O meu pai, ele é jornalista ambientalista. Então, assim, eu vejo eles como a base de tudo, sabe? O pessoal, mas como é que você foi trabalhar na Tesla? Começou ali, com essa ideia do meio ambiente, do trabalho, da dedicação. Do meu pai, ele tem uma revista, chama Revista Planeta Água. Vocês podem abrir depois, revistaplanetaagua.com.br. Ele fala sobre meio ambiente, problemas locais. Eu trabalhava nessa revista e aos 13 anos de idade, meu pai tinha um sócio lá, o sócio dele tinha uns problemas, alcoolismo e tal. Ele falou, filho, você tem que vir pagar o computador que eu te dei de presente aqui agora e fazer a logomarca da revista e trabalhar na revista, fazer o design gráfico. Então, desde pequeno, assim, eu tive esses 2 empregos aí, com minha mãe e com meu pai, que deu uma base muito boa para... Meu pai também, ele tinha um projeto de recuperação de um córrego lá na nossa cidade. Estou aqui aos 11 anos de idade, em Londres. A gente foi numa conferência da ONU e estou eu ali construindo um carro elétrico movido a energia solar. E aqui a galera da Noruega tentando copiar o meu protótipo.
Isso, daí eu fiz Unicamp, estudei lá em São Paulo por 3 anos e fiz um programa de intercâmbio para Munique, na Alemanha. Lá eu trabalhei na BMW por 2 anos. Foi uma experiência muito legal, assim, de aprender alemão, ter contato com essa outra cultura, poder, né, enxergar o mundo de uma forma diferente. Eu acho que é bem importante, assim, a gente tentar tirar o nosso chapéuzinho de eu sou de uma tribo e eu penso como a tribo, para um segundo estágio do desenvolvimento cognitivo, que o King falava disso, que eu escolho estar nessa tribo, eu entendo como eles pensam, e o terceiro estágio, que é tipo só 1% da população, que é de eu enxergo várias tribos e eu consigo me colocar no lugar de uma pessoa dentro dessa tribo, então eu consigo enxergar a forma que elas pensam. Isso te dá um desenvolvimento cognitivo muito grande e um entendimento sobre como que as coisas funcionam, como que realmente o mundo funciona e desenvolver poder, conhecimento, tecnologia. Vamos lá, minha história na Tesla. Começou em Munique, né? Eu encontrei um rapaz lá no supermercado, estava vestindo uma blusa da Tesla. Eu tinha assistido um documentário que se chama Quem Matou o Carro Elétrico. Inclusive está nas referências aí. Para quem gosta dessa história de tecnologia, recomendo muito esse documentário. Eu assisti esse documentário quando eu estava estudando em Munique. Não conseguia dormir mais. Fiquei uma semana ali só pesquisando sobre isso. O Elon Musk falava coisas contrárias às que os meus próprios professores na universidade falavam, que as baterias são caras e você não pode carregar elas com uma velocidade rápida, você vai queimar a bateria, o carro elétrico é uma coisa que está há 20 anos no futuro. E eles têm nos prometido isso há 20 anos sempre no passado, né? Em 1912 existiam mais carros elétricos em Nova York do que qualquer outro tipo de carro. Era um carro mais limpo, mais simples, você não precisava girar aquela manivela ali para começar o carro. E prova disso é que todos os carros são parcialmente elétricos, né? Todo carro tem uma bateria de 12 volts, o motor de partida, porque sem essa eletrificação, a adoção do carro a combustível também não aconteceria. Daí, continuando sobre a minha história, eu fui da Alemanha para a Califórnia fazer um estágio lá. Durante o meu estágio, né, me dediquei totalmente a isso, a pensar na Tesla, e a missão deles assim era o que me trazia muito dessa motivação. E o fato do Elon Musk ter virado para a esposa dele e falado assim, ó, eu vou me mudar para o porão da casa dos seus pais, mas eu não vou deixar nenhuma das minhas empresas morrer. Pegou o último $1 milhão que ele tinha, colocou metade na SpaceX, metade na Tesla. Conseguiu salvar as empresas dele dessa forma. Aí quando eu vi essa motivação dele, né, mesmo ele falando muitas coisas contrárias ao que as instituições estavam me falando que eram possíveis, eu entendi que era lá o meu lugar. E depois da Califórnia, fui trabalhar na Holanda, aí fiquei lá por 8 anos, trabalhando para eles na parte de verificação do software de condução autônoma. E o pessoal me pergunta sempre, né, se eu tive um contato direto com o Elon Musk, pelo fato dele enxergar a autonomia como uma coisa fundamental para a existência da empresa, ele sempre estava participando, né, nas nossas reuniões e tudo. E eu vejo o Elon Musk assim como, eu tento entender ele de uma forma mais global, né, porque se for olhar de uma forma assim pessoal, né, ele é um pouco autista, assim, ele não se preocupa muito com os sentimentos das pessoas, ele se preocupa se a empresa vai continuar existindo ou não para que as pessoas tenham um trabalho depois. E ele enxerga também essa forma de jardinagem assim, da empresa como sendo vital para a existência dela, que é, você está vendo que um ramo ali não está fluindo, você tem que cortar ele, você não tem que, né, beat around the bush, tem que fazer o que tem que ser feito. E muitas das vezes, né, isso se traduz em demitir 80% do Twitter. Tá aí uma empresa que hoje é melhor do que era antes e com mais eficiência. Aqui tô eu imitando o Drake ali, e o Elon Musk aqui do lado. Em todas as vezes que a gente conseguia atingir, né, os milestones lá e dava tudo certo, a gente fazia uma confraternização. Foi sensacional. Mas beleza, vamos dar um zoom out aí, falar um pouco sobre onde que a gente está como espécie. Não sei se vocês conhecem essa foto. Ali tem um pixel. Aquele pixel somos nós. Essa é uma foto tirada pelo Voyager, a 6 bilhões de quilômetros da Terra. É o objeto mais distante que a gente conseguiu mandar. E tudo que a gente viveu, toda a história, todas as coisas boas, ruins, guerras, forma de pensar, capitalismo, socialismo, comunismo, está tudo atrás daquele pixel ali. Né, a gente se acha muito grande, ou vamos brigar aqui por esse pedacinho de terra. É importante entender que no universo assim a gente é muito pequeno. E para poder dar uma ideia dessa escala, eu queria propor uma pergunta para vocês. Se a gente pegasse... primeiro,
Vocês sabem qual é o nome da nossa galáxia? Via Láctea, certo? Alguém sabe a distância de um lado ao outro da Via Láctea? A gente mede anos-luz, né? Que são, um ano-luz é um ano a luz viajando a velocidade de 300 km/s. Seriam 100 mil anos-luz. Isso é 1 quadrilhão de quilômetros. Então, se for dar uma corridinha à tarde, não dá para ir para o outro lado da Via Láctea. Mas vamos pegar essa Via Láctea e vamos diminuir ela, colocar ela dentro de um continente. Pode ser o Brasil aqui ou os Estados Unidos. Você diminuiu ela. Nessa escala, qual o tamanho do nosso Sol? Alguém faria alguma estimativa aí? O tamanho do nosso Sol. Se a Via Láctea é do tamanho do Brasil, o nosso Sol é do tamanho de um grão de areia. Agora imagine encontrar o nosso... Você está andando pela Via Láctea, vamos tentar achar o sistema solar. Você está procurando um grão de areia no meio do Brasil. Qual o tamanho da nossa Terra nessa escala? É uma bactéria, coronavírus. Pequenininha. É importante pensar sobre essas coisas. A vida na Terra é tão importante, será que ela existe só aqui? Eu estou no meio do Brasil, eu tenho que achar o coronavírus. Será que existe só um coronavírus que tem... Né? O Brasil é desse tamanho. Pensando nessa escala, é importante a gente entender também que esse lugar não quer muito que a gente esteja aqui. 99,9999% do universo é letal para a vida humana. E do planeta Terra também. Para quem já assistiu Largados e Pelados, vai entender que sem tecnologia nós não somos nada. Aqui os eventos, todas as vezes que o universo tentou matar a gente, né, aqui no planeta Terra, a vida, os efeitos aí de extinção em massa. Então, não é se um evento de extinção em massa vai ocorrer. A pergunta é quando que ele vai ocorrer? E se nós vamos estar preparados para ele, ou se nós vamos nos juntar aos dinossauros. Só que a gente é diferente dos dinossauros. A gente tem essa capacidade de viajar no tempo. O ser humano... e a máquina do tempo. A gente tem uma máquina do tempo. Cada um de nós temos ela aqui, ó. Que nós conseguimos lembrar do passado e imaginar o futuro. Então, é um diferencial muito grande em relação aos outros animais, né? A tecnologia realmente e ciência são similares, o conhecimento e tecnologia. Em inglês é technology, knowledge, conhecimento. Technology seria conhecimento aplicado aí. A ciência como o motor assim que leva a sociedade para frente, então. E é importante também a gente pensar na questão do ambientalismo, né? O que é um recurso natural. O recurso natural só é um recurso porque a gente sabe o que a gente faz com ele. A partir do momento que a gente não sabe o que fazer com ele, ele já não é mais um recurso. Ou a partir do momento que a gente acha uma forma de pensar diferente, aquilo que a gente achava que era um recurso, já talvez não é necessário mais, né? Nós não estamos mais queimando madeira aí para produzir energia, né? Mas vamos lá. A evolução aí da sociedade, né, e como a tecnologia realmente molda a nossa vida em todos os aspectos. Aqui é o Large Hadron Collider, lá em Genebra, na França. Fronteira França e Suíça, a gente consegue acelerar partículas, bater elas um átomo no outro, um próton no outro ali e entender o que tem lá dentro. Imagina o nível de desenvolvimento, né? A gente mandou aí telescópios para o espaço para poder estudar a história humana, né? Enxergar aí todas as galáxias. O que é o ser humano? A gente foi deixado aqui por alguma nave alienígena? Não, nós somos isso aí. Então, estudar isso aí é estudar sobre a gente. Conheça-te a ti mesmo. Conheça isso daí, porque você é oriundo, né? Nós como... Se a terra é uma macieira, uma planta que produz maçãs, nós somos o fruto. Mas tem, né, toda uma inteligência que vai na planta em si. E para produzir todo esse conhecimento, né, a gente está tendo um impacto aí sobre o nosso habitat natural. Temos que pensar sobre isso. E agora vamos pular, vamos para Tesla como um modelo de inovação. O que eles fazem lá de tão especial que está tendo todo esse impacto global aí, né? Mas é só uma empresa que faz carros. Mas por que ela vale mais do que todas as outras que fazem carros também, combinadas?
Aí vamos abaixar a luz, quero mostrar um videozinho assim, só para... Eu vi um pessoal dormindo ali atrás. Vamos ver se a galera acorda. Enxergando a Tesla como uma coleção de startups. O pessoal fala, é uma montadora de carros. Eles estão em todas essas áreas aí, montadora, concessionária, porque geralmente concessionária é separado, né? Elas fazem a parte do carregamento, tem várias empresas que só fazem carregamento. A parte do marketing, depois de demitir todo mundo, né? Mas eles têm, né, a produção de vídeos e tudo. E a ideia também de que o Elon Musk, com 150 milhões de seguidores no Twitter X, já é uma empresa de marketing por si só. A parte de software que eles rodam dentro da empresa, eles têm essa ideia de verticalizar tudo, né? Inclusive a parte de software, que às vezes é muito custosa, né? SaaS Business, Software as a Service. Tem várias empresas que só fazem isso e lá eles desenvolvem internamente para não ter que gastar com isso e ter uma eficiência maior. A parte de fabricação, né? Pensa aí na Apple, com a Foxconn. A Apple tentou fazer um carro elétrico. Gastaram bilhões. E aí cancelaram o projeto porque eles estão acostumados em mover software, ideias, mas o mundo dos átomos é mais complicado. Supercomputadores, a Tesla tem o Dojo, o maior supercomputador do planeta. Eles também têm o maior cluster para treinamento de redes neuronais. A parte de baterias, né? Você pensa em Panasonic, várias empresas aí que existem com só essa função de bateria. A parte de energia é novo, né? Mas você tem que pensar como competidor dele aí no caso seriam essas termoelétricas, essas picker plants que a gente chama. São indústrias só para poder entrar ali no momento de maior uso de energia, aí você liga ela, depois desliga. A Tesla está disruptando isso aí também. Inteligência artificial com autopiloto, que também pode ser usado no robô. Produção de chips, eles fazem o próprio hardware, né? O computador ali que está fazendo o autopilot é desenvolvido pela Tesla. Produção de fábricas, a fábrica como um produto. A fábrica como sendo mais importante, o carro é importante, é legal o carro ser rápido, ser eficiente, mas qual que é a máquina que faz a máquina? Será que eu consigo pensar nela como um produto em si? Quais as características desse produto? Como que eu copio esse produto em vários lugares do planeta? Seguradora, eles entraram na parte de seguros também. E assim, a gente podia ficar o dia inteiro falando só sobre isso, né? Mas vamos mais a fundo, vamos tentar chegar na raiz disso. Vamos dividir a Tesla em 3 coisas: missão, pessoas e liderança. A missão é o que eles escreveram no site deles lá, bem no começo da empresa, né? São os master plans, são segredos, isso aqui é segredo, não conta para ninguém.
de 2006, 2016, 2023, e as ideias aqui de primeiros princípios, né? Eles não tinham dinheiro, precisavam fazer um carro caro para financiar um carro mais barato, para financiar um carro popular, aumentar essa linha de veículos, pensando na autonomia, compartilhamento dos veículos, energia solar. Isso aqui foi escrito em 2016, tá? Então, o pessoal fala, a Tesla veio com alguma coisa nova e tal. É o plano deles. É importante inovar, é importante quebrar a cabeça, mas é importante, talvez, antes de bater a cabeça na parede, pensar por que você vai bater a cabeça na parede. Aqui a parte dos funcionários, meus amigos lá, e essa ideia mesmo de que a missão da empresa é o que vai atrair grandes cabeças para trabalharem com você. Então, quando você vai construir uma empresa, vai começar uma empresa, acho que essa é a parte fundamental. Você está resolvendo um problema que precisa ser resolvido na sociedade. Que tem muita empresa aí que às vezes não tem nem razão de ser, né? Por que é empresa? Para ganhar dinheiro, mas por si só, qual que é a missão? Você vai atrair gente legal para trabalhar com você se não tiver a missão legal? A ideia também de pagar os funcionários em ação da empresa. O pessoal que está limpando o chão lá tem um pouquinho de ação da Tesla e está fazendo o trabalho, porque está fazendo, em parte, para si também, né? E a organização plana, essa ideia de não existir muita burocracia na BMW. O primeiro dia que eu cheguei lá, né, o cara apontou, aquela pessoa ali, aquela pessoa, nunca fale com elas. Se precisar falar com alguém, fale com ele. Mas se for uma coisa urgente ele não tiver, não me interessa, você não pode falar com aquelas pessoas. Tem esse tipo de organização, né? Tá aí a ação da BMW, $80. Quando eu entrei, estava 90. Isso em 2012. A ideia dos valores da empresa, né? Para você ganhar espaço dentro da empresa, você tem que ser a melhor pessoa no seu trabalho. Quem que são os gerentes? Vamos chamar um gerente de fora que tem experiência com management de pessoas e tudo. Não, a ideia é que as pessoas sejam autônomas e os líderes, eles vão servir ao time deles pela capacidade técnica que eles têm. Não por o cara ter feito um MBA ou alguma coisa assim. Simplificação, você vai ganhar aí um bônus, não por linhas de código escritas, mas por linhas de código deletadas. Quanto você conseguiu deletar do produto hoje? Quais peças que não deveriam existir que você conseguiu deletar? Aí você vai ganhar um bônus por isso, não por colocar mais complexidade, né? Na Microsoft eles pagam por linha de código escrita. Imagina o código desses caras. E uma frase muito importante para quem quer permanecer na Tesla é essa daqui, ó. Você virar para o Elon Musk e falar, não tem como fazer. É importante que esse não tem como fazer quebre alguma lei da física. Porque ele sempre fala, né? A lei é a física, o resto é recomendação. A gente tem cadeia porque a gente quebra as leis humanas, né? Mas você nunca vê a pessoa correndo ali quebrando a lei da gravidade, flutuando. Não tem como. Então é impossível só se quebrar uma lei da física. Aqui a parte das pessoas, né? A gente tem que pensar aí nos nossos amados clientes. Não sei se você reconhece essa figura aqui, ó. Acho que esse cara aqui vendeu mais Tesla no Brasil do que muitos dos vendedores lá nos Estados Unidos, com certeza. E é esse espírito assim, né, dos nossos clientes, que eles enxergam a nossa missão e estão ali, né, sempre tentando impulsionar a empresa. Não é que a Tesla pisou na bola aqui, então eu vou jogar na internet que a empresa não presta. Não, ela está crescendo. Então o que a gente vai fazer? Eles não estão conseguindo entregar a quantidade de carro que eles prometeram. Vamos lá entregar os carros para eles. Isso aconteceu num quartal em que a Tesla tinha esses growth pains, né, essas dores assim, de crescimento, e os clientes ali do lado ajudando a empresa. Por quê? Porque eles entendem da missão e entendem do que a gente está querendo fazer. Né? Tem que ser bem aberto contra isso, ter uma missão clara, exposta, para que a gente consiga levar isso aí para frente. Vou mostrar um videozinho aqui, para vocês terem uma ideia da escala, do quanto que a Tesla às vezes vira uma religião mesmo para a galera. Know
Vamos lá. Continuando aqui, galera, que o tempo vai passando, né? E a terceira parte aí é um visionário. A gente, para conseguir fazer inovação, tem que ter uma pessoa com o entendimento do que tem que ser feito, como tem que ser feito, e com um martelo grande, né? A gente fala um cérebro grande e um martelo grande para poder decidir. Que mesmo se for a decisão errada, né, a gente já sabe, aprende rapidamente que foi a decisão errada e continua, né, para poder fazer a certa. Então, o Elon Musk é uma peça fundamental, né? O pessoal fala, mas ele é um poser, ele, né, não está desenvolvendo a tecnologia. Ele está desenvolvendo a tecnologia dentro dos projetos que eu estava lá. Às vezes a gente ficava semanas sem conseguir resolver um problema. Aí ele vinha e meio que dava uma aula para a galera, assim, não de coisas específicas, mas de uma visão global do sistema, de como que tem que ser implementado, e ajudando, né, ele fala que ele ganha ele é como se fosse o trabalho dele, ele está embaixo de um funil. Quais os piores problemas que estão acontecendo na empresa todos os dias? E isso é o que cai no prato dele para ele poder resolver. Então, dele ter sido nascido, né, na África do Sul, e desde pequeno ter comido todos os livros ali da biblioteca do pai dele, ele parou de ler os livros, acabaram os livros que tinham para ler, ele começou a ler a enciclopédia. E por ele ter memória fotográfica, a mãe dele chamava ele de pequena enciclopédia, de perguntar qualquer coisa para ele saber responder. Então, eu não vejo ele assim como querendo se mostrar ou alguma coisa. O cara é realmente um autodidata e tem uma capacidade de processamento aqui, né, muito grande. Então, a gente tem que pensar um pouco também como essas pessoas pensam, né? Copiar um modelo de inovação. Eu acho que a raiz da questão é entender o que é uma forma de pensar onde a inovação seja um resultado dessa forma de pensar. E aí a gente chega aos primeiros princípios, né, que a gente fala que o Elon Musk sempre comenta isso nas entrevistas dele e tudo, mas é uma ideia muito antiga, já vem de Aristóteles ali, todos os grandes pensadores, eles tinham essa forma de pensar, e eu vou passar esse segredo aqui para vocês, para a gente poder aplicar isso no dia a dia. Essa é a ideia. Eu não estou aqui para inspirar ninguém, eu quero que vocês desenvolvam um raciocínio lógico mesmo, de passo a passo, uma receita de bolo. E os primeiros princípios é isso. A gente vai se imaginar aqui uma casa feita de Lego. O que são os primeiros princípios? Os primeiros princípios são cada bloquinho de Lego aqui, que você junta um e o outro e consegue criar estruturas mais complexas. Certo? Também são chamados de princípios fundamentais, na matemática são chamados de axiomas, são princípios universais, pressupostos básicos, afirmações autoevidentes. Vocês entendem a ideia, né? São os blocos fundamentais de uma ideia e são a base para a gente poder construir essas ideias mais complexas. Vamos lá. Vem do Aristóteles, ele trabalhou muito na biologia, e o que ele fazia era dissecar, né? Ele dissecava os animais ali para poder tentar entender qual parte. Então ele está colhendo ali informação, dados, usando raciocínio lógico para poder estruturar esses dados e criar essa árvore de conhecimento. A gente fala numa árvore de conhecimento. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Se estiverem escrevendo uma redação do Enem, por exemplo. Como é que eu vou escrever a redação do Enem? Primeira coisa é entender letras, tem que ser alfabetizado. Com as letras, você faz as palavras. Palavras, você consegue construir as frases. Aí você fica bom em escrever frases, você já constrói um parágrafo. E aprende isso para poder criar uma redação. Essa seria a ideia do princípio básico. O princípio básico seriam ali as letras e palavras. Então, se você conseguir otimizar cada uma dessas partes, o todo vai ser otimizado. Não é como eu escrevo uma redação, você tem que entender as partes iniciais de como pensar dessa forma. E é isso, a analogia seria a de criar realmente árvores de conhecimentos. Pensa numa árvore com fruto. A informação aparente é o fruto, que é o que a gente consegue compartilhar ali, você está numa festa, né? Ah, mas eu sei isso, eu sei aquilo. Sabe ideias isoladas, frutos isolados. Mas você conhece, né, dos galhos, do tronco da árvore, e mais importante, da raiz da árvore, para que, né, a pessoa que às vezes conhece só do fruto fala, eu posso jogar a semente em qualquer lugar, e a semente vai nascer e vai crescer uma árvore tão bonita. Não, a gente precisa de um conhecimento mais profundo, e criar essas árvores de conhecimento em várias áreas, para que elas possam, entre si, formarem uma floresta de conhecimento.
e não uma coleção de gravetos assim que num dia de sol vai começar a pegar fogo ali e você não tem estrutura, né? O que você não tem estrutura, geralmente você esquece também. E a gente pode desenvolver assim alguns preceitos para poder pensar em primeiros princípios. A primeira coisa é a desconstrução, né? Desconstrução na nossa cabeça mesmo, de verdades ou de sugestões ou de analogias que a gente fez, porque é mais fácil pensar dessa forma, né? É mais fácil pegar a resposta pronta. E isso vem muito da nossa criação, né? Às vezes a nossa família sempre fala alguma coisa e aquilo fica ecoando na sua mente. Às vezes aquilo não é uma verdade fundamental. Ou na educação, na própria educação, né? Na faculdade lá, os professores falando, se tivesse acreditado neles que seria impossível implantar carro elétrico, que demoraria 20 anos, né? Não estaria aqui hoje conversando com vocês. Outra coisa é você comparar com o conhecimento que você já tem. E a ideia da simplicidade. O Einstein ele falava muito isso, que se você realmente sabe sobre alguma coisa, você consegue explicar isso para uma criança ou para sua vovozinha lá. Você não consegue explicar para sua avó o que é o seu trabalho, talvez você não entenda tão bem sobre o seu trabalho. E a questão também de chegar num resultado simples, né? O Richard Feynman ele falava isso também. E a própria equação do Einstein, E igual a mc ao quadrado, explicando coisas que são extremamente complexas de uma forma simples. Simplificação. Cross-polinização, foi o que eu falei de criar essas florestas, né, de conhecimento. A ideia também de você manter essas ideias opostas na cabeça, mesmo que você não acredite em alguma delas, né? Você conseguir fazer esse jogo mental, assim, de se colocar um chapéu. Ah, mas se eu fosse tal pessoa, como é que eu pensaria aqui agora? Colocar esses chapéus. O Elon Musk ele faz muito isso, ele lê muito biografias. Inclusive, ele gosta muito do Benjamin Franklin. Ele lê a biografia dele, né, e pensa, mas se eu fosse Benjamin Franklin, como é que eu resolveria esse problema aqui? Ou o Einstein, ou o Nikola Tesla, ou o próprio Edison. Né, eu acho que ele é mais fã do Edison do que o próprio Tesla, porque o Edison conseguiu democratizar a tecnologia mais do que o Tesla conseguiu. Então é isso, a receita é essa, a gente questionar os pressupostos, identificar esses conceitos fundamentais, quais são as verdades, as menores verdades, essa atomização das ideias, e depois você vai reconstruir ideias novas a partir disso, porque você tem os bloquinhos de Lego ali, você consegue reorganizar elas, você cria sistemas de integração e escala, essa é basicamente a receita da Tesla. Então eu vou entrar em casos práticos. A Tesla não faz foguete, mas né, por ser Elon Musk, por ser inovação, resolvi mencionar aqui. Que historicamente, assim, os foguetes são caros, são muito perigosos, astronautas ali dando tchau para a família, como se fosse a última vez que os veria, e muitas das vezes né? E são ineficientes, essa queima aqui é muito ineficiente, você joga metade do foguete fora e depois o restinho vai para o espaço e essa parte também se perde. Então, historicamente, a gente tem isso nos foguetes e é um problema muito grande até social, porque causa, né, a gente tem essas teorias da conspiração aí, o homem nunca foi para a Lua, mas realmente, porque 50 anos se passaram e a gente nunca voltou à Lua? Porque são caros, porque são perigosos, porque são ineficientes. Quebra alguma lei da física se, em vez de usar ele uma vez, eu usasse mais de uma vez? Né? Qual o meio de transporte que a gente usa só uma vez? É só o foguete. Se tivesse uma bicicleta, que você tem que comprar ela toda vez que você vai andar de bicicleta, vai ser impossível andar de bicicleta. Mas o meu professor na faculdade falou que não tem como, porque é muito difícil fazer um foguete que seja reutilizável. Mas tem alguma coisa física que impede isso? Né? O Elon Musk ele virou para os engenheiros dele e falou assim, imagina uma mala de dinheiro de 100 milhões de dólares caindo do céu. Você quer que essa mala queime? Você quer que ela caia no mar? Ou será que você quer colocar ela na sua conta do banco? Né? E esse foi o desafio. Então você tem aquela porcentagem ali que é mass to orbit, que geralmente é menos de 1% ali do foguete. Então a ideia simples, né, do primeiro princípio, vamos otimizar esse mass to orbit para, em vez de ser 1%, ser 2%. E nesse 1% que a gente ganhou, a gente coloca um sistema de recuperação do foguete. O foguete não tem perna para pousar. Vamos colocar as pernas no foguete, que aí quando ele chegar aqui, ele vai conseguir pousar, abrir as pernas e a gente conseguiu salvar a nossa mala de dinheiro. Vamos comemorar. A ideia é essa.
Tem a questão da eficiência, né? Ele passou muito tempo aí no desenvolvimento de outra coisa que a galera não sabia se existir, que é um motor de combustão completa. Geralmente os motores de foguete eles queimam ou com muito oxigênio ou com muito combustível. O Elon Musk falou, não, mas a gente tem que fazer uma combustão completa, vamos desenvolver a tecnologia para isso acontecer, e conseguiram fazer isso, né? É uma coisa que entra aí para os livros de história, na história de desenvolvimento de foguetes. E a ideia desse maior aí, pô, a gente colocou perna no foguete e conseguimos fazer o foguete pousar. Mas mesmo assim, a perna é do tamanho de um carro, cada perna, são 4 pernas. E se a gente não precisar, e se a gente colocasse a perna no chão? Ah, mas como põe a perna no chão? Ué, vamos transferir essa massa para alguma coisa que vai pegar o foguete, né? Vamos ter ali que nem o stickzinho lá da comida japonesa para poder pegar o foguete, que aí você não precisa da perna, aí você economiza o peso de 4 carros. Beleza. E a conclusão é sobre isso, né? Que o progresso não é automático. A gente vê na história das civilizações que a tecnologia regride em algumas civilizações e a gente tem que tomar isso como uma coisa pessoal mesmo. Se a gente não contribui para isso, a gente é passivo a que isso não exista mais, né? A tecnologia e o desenvolvimento não vai vir de forma automática. E se a gente pensa só por analogia e só por suposição, e só com algo que a gente ouviu de outra pessoa, né? Quão diferente a gente é de quem acredita em astrologia? Quão diferente a gente é de um fanático religioso? Né? Ah, está escrito desse jeito, então a gente faz desse jeito. A gente tem que quebrar isso. E quando a gente quebra, esse é o resultado. Attention all flight crew members, this is the final go, no-go poll for operations. Raptor 1. Raptor 1's go. Raptor 2. Go. Stage 1. Go. Stage 2. Go. Flight directors go for launch. We have liftoff. Vehicles pitching downrange. Max Q. Ship engine startup. Stage separation. Booster back burn. On Albion 0, 30 seconds till catch decision. Confirming 30 seconds to make that decision. 10 seconds till catch decision. Hot stage separation confirmed. Flight directors go for booster return. Operator go vote is set true. We are go for catch. Booster coming in hot for booster catch. Booster FTS is saved. And I ignite 13 of those Raptor engines, and this view is incredible right now. I can't wait for us to hear the sonic boom. Booster landing burn startup. We can see those chopsticks now. This is absolutely insane. On the first ever attempt, we have successfully caught the Super Heavy booster. Villa has caught the booster. É isso aí. Você coloca o problema de uma forma clara, né? 150 milhões de dólares caindo do céu, pessoal, presta atenção. Bem, vamos lá.
foguetes, né? E dos foguetes passamos para a bateria. A bateria é outra coisa. Os carros elétricos nunca vão demorar 15 anos ainda para existir. A gente precisa de uma nova química de baterias para poder instaurar a revolução elétrica. E a energia renovável a gente não consegue fazer porque o sol não brilha de noite, porque o vento não está soprando a toda hora. Então essa intermitência aí vai causar um problema na rede. E, né, quando a gente começou nessa história aí, quando eu entrei na Tesla, eram $600 por quilowatt-hora. Traduzindo isso, seria tipo um carro da Tesla que custa $100 mil, $80 mil é só o preço da bateria. Então é inviável, né? E por isso os meus professores falavam que não vai ser possível. Forma convencional de pensar. E a forma de primeiros princípios, né? Vamos dar uma olhada aí. Qual que é a verdade fundamental sobre essas baterias? Por que elas custam $600 por quilowatt-hora? Quais os materiais? Quais os átomos que estão ali dentro da bateria? E se eu for ali no mercadinho e comprar cada um desses átomos, quanto que eu vou pagar? Ah, você vai pagar $80 por quilowatt-hora. Então, o que está acontecendo no meio ali que está me custando, né, esses $500 aí? Qual o preço desses átomos, né? E se eu sou um átomo, deixa eu me pensar, colocar um chapéuzinho aqui e me pensar que eu sou um átomo de lítio. Onde que eu nasci e para onde que eu vou? Ah, eu fui minerado aqui na Austrália, aí depois eu vou para o Japão, do Japão eu vou para a China, da China eu vou... Por que a gente está pagando para esse átomo de lítio dar uma viagem de volta ao mundo aí e, né, impedindo que a gente tenha essa tecnologia? Essa é a ideia de pensamento da Tesla e de... né, streamlining, vamos pensar numa forma mais simples de organizar esses átomos para que a gente tenha, né, uma coisa mais barata, mais simples. Próximo. Essa daí é a solução que eles proporam, né, criar um tipo de célula diferente e que tenha essa cadeia de produção otimizada para que seja barata e para que seja democratizada, né? E aqui um videozinho mostrando como que eles fizeram, né? E pensando naquelas árvores de conhecimento, a gente precisa produzir muitas baterias muito rápido. Como que a gente vai fazer isso? Ah, vamos tomar inspiração de outra indústria que faz coisas em alto volume muito rápido, que seria o caso aí da indústria de bebidas, né? Pepsi, Coca-Cola e tal. Então toma inspiração dessa indústria e aplica ela nessa sua nova árvore de conhecimento. Esse é o resultado. Well, baby, will you won't you I believe be my honey baby? For you know that you were meant for only me. I say, I love you so. I need you and I want you, honey child. Just to kiss you, baby, walk a million miles. I say, I love you so. You gave me a charge and it felt so fine. Sent a thrill right up my spine. For you I would take an ocean trip. But you're the little girl that makes my heart bleed. Will you won't you I believe be my honey baby? For you know that you were made for only me. I say I love you so. Yeah. Você vê que a galera do marketing lá faz um bom trabalho, né? Mostrando aí o que a empresa faz. Isso, aí a gente passa para a parte da rede elétrica, né? Que também é a divisão, né, dessa energia. Energia que está sendo usada, que agora está sendo produzida nesse mesmo momento. Só que com desastres naturais, né? Daí o pessoal de Porto Rico lá, por exemplo, cada vez mais eventos naturais aí de destruição, furacões e tudo. Então eles pensam nisso também como uma solução, né? As baterias aí, se você tem baterias que você consegue pagar, consegue colocar essas baterias de uma forma, né, sistemática aí, não só na rede, mas também na casa das pessoas, para que eu possa produzir minha própria energia, consumir minha própria energia, me desligar da rede. Power to the people. E aquela mesma ideia, né, de primeiros princípios. Por que tem que ser assim? Por que a gente tem que usar isso? Não, vamos pensar de uma forma diferente para poder resolver os problemas e inovar como resultado dessa forma de pensar. E o microcosmos dessa implantação dessa tecnologia são as ilhas, porque ilhas, historicamente, são dependentes de diesel, né, os geradores a diesel ali para poder fazer a ilha funcionar. Então, a economia local muito sensível ao preço dos combustíveis fósseis e uma coisa que polui também, né, o ambiente ali. Então, a Tesla pensando, resolver um problema da bateria, a bateria é simples, então vamos colocar várias delas juntas para que a gente possa
trazer uma forma diferente de fazer as coisas, né? E essa ideia também de que todo bem manufaturado, essa daqui é uma ideia, um ponto bem importante da resolução disso, todo bem manufaturado, produzido em escala, tende ao preço da matéria-prima mais propriedade intelectual. Então, se você quer enxergar alguma indústria, você tem que pensar ali nos componentes, que você vai conseguir chegar ao preço dos componentes mais a propriedade intelectual, né, quando você produz em escala. Então, algo que é muito caro hoje não significa que ele seja muito caro amanhã. Mas vamos lá, essa daqui é a solução para as ilhas. E o que é o planeta Terra, se não uma ilha, né, no meio desse universo? Vamos lá, a parte de fabricação também, né, para você poder trazer toda essa tecnologia, a gente precisa aí pensar na fábrica que constrói, na máquina que constrói essas máquinas. E daí a BMW lá, né, vamos instalar uma nova fábrica de carro, 10 anos para poder produzir a fábrica. A Tesla consegue produzir uma fábrica, entregar esse produto que eles já criaram, né, em menos de um ano. Por quê? Porque eles pensam nas métricas, né? A métrica é o que? É densidade de volume pela fábrica. Quantos carros você consegue produzir por metro quadrado que você usa na fábrica? Outra métrica, qual a velocidade que os carros estão saindo ali? O carro está saindo com a velocidade de uma minhoca. Não, vamos tentar fazer o carro sair numa velocidade maior, na velocidade de uma velhinha com andador. São as métricas que você impõe e consegue otimizar a fábrica para que ela realmente seja um produto. Né? Deixa eu ver se tem algum ponto que eu esqueci, gente. É isso. Vamos ver um videozinho também rápido sobre a Gigafactory. Essa foi inaugurada na Alemanha. Aqui a parte da otimização, né? Aquela ideia das árvores do conhecimento. Se a gente tem uma fábrica que é organizada dessa forma, onde você tem que levar coisa de um lado para o outro, acaba sendo ineficiente, né? E pensando de uma forma de primeiros princípios, onde que a gente precisa de muita eficiência por volume ou por área? Na área de microchips. Então, Elon Musk pegou a galera que faz o design de microchips e colocou eles para fazer o design da fábrica. Porque aí você cria uma coisa otimizada dessa forma, onde todas as partes aqui que são vizinhas, né, elas têm o fluxo de uma para outra de uma forma eficiente, para aumentar as métricas que a gente já tinha imposto antes. E isso fica dessa forma aí quando é aplicado.
Então está lá mais um produto da Tesla, a fábrica como um produto em si. Vocês viram lá que eles têm até padaria, né? O cara mexendo lá. Mas vamos lá. E daí veio essa ideia, né, de expansão, estava lá no Master Plan, de expansão para todos os segmentos de veículo. Um dos segmentos muito importantes, principalmente nos Estados Unidos, são os caminhonetes. E daí como é que a gente resolve, né, esse problema das caminhonetes? Como é que a Tesla vai produzir caminhonetes? As caminhonetes são essas daí. Você tirar logo delas, você vê que são quase todas iguais. E será que elas são realmente fortes, né? Ford é forte e tal. Vamos lá, a gente começa pelos princípios fundamentais. O Elon Musk tinha nem ideia de que seria uma caminhonete. Então ele perguntou no Twitter, o que vocês querem em uma caminhonete? Aí fez ali um crowdsourcing do pessoal falando o que seria legal de ter na caminhonete. Elas realmente são fortes? Isso é uma suposição ou isso é uma analogia? É uma coisa que a gente viu nos comerciais aí das outras empresas. Né? Isso é uma verdade fundamental? Será que elas são fortes? Vamos fazer o teste do martelo para ver se elas são fortes? Qual a forma de produção mais barata? Né? O software seria a forma de produção mais barata, mas se você quer fazer alguma coisa física, o origami seria a forma de produção mais barata. Me dá uma folha de papel e eu faço um carro aqui para você. Né? O origami não vai ter essa forma desses carros aqui, vai ter uma forma diferente. E acho que o ponto mais importante da Cybertruck é do Elon Musk o filho do Elon Musk ter chegado para ele e falado assim: pai, por que o futuro não se parece com o futuro? Pensem sobre essa frase aí. Quando criança, né, nos filmes e tudo, muita coisa foi prometida para a gente e a gente continua vivendo no mesmo mundo. Aí o Elon Musk falou, não, hold my beer. Pera aí. É isso aí, pensamento de primeiros princípios. Se eu vou pensar aqui, né, todas as... A gente está um pouco sem tempo, galera, mas só passando aqui por cima, né, exoesqueleto, a parte de fora do carro carrega a carga dele, né? Você não precisa ter tudo no chassi, só o chassi e a parte externa é a mesma coisa. Você faz ela com carbon, com steel, né, de aço, então ela nunca vai enferrujar. Nem a tinta, você não consegue nem pintar o carro, porque de tão forte que é a superfície ali. Pode fazer o teste do martelo com ela o dia inteiro, que não vai estragar o painel. E aqui as coisas que as pessoas pediram também, né, a parte de carregar coisas, a bateria de eletrodo seco, que é um desenvolvimento lá da Tesla, a arquitetura de 48 volts, se você conversar com qualquer engenheiro da indústria automobilística há mais de 20 anos, essa é uma ideia que existia há muito tempo, só que ninguém tinha a vontade, a capacidade até que sim, só que não pensaram em desenvolver um sistema que é 4 vezes mais eficiente e vai causar você gastar muito menos dinheiro com cobre e peso, né, que você tem que carregar no carro, 48 volts. Você aumenta a voltagem, diminui a corrente para os engenheiros elétricos aí na plateia. E a direção por fios, drive-by-wire, que mas assim, o carro ele não tem nenhuma conexão mecânica entre as rodas e o volante. O volante ele é apenas um joystick. Mas é perigoso se cair energia, alguma coisa. Não, você faz sistema de redundância, né? Esse sistema drive-by-wire foi desenvolvido na década de 80 para os fighter jets, porque às vezes o piloto colocava muita força no manche, que a força G não aguentava ali, quebrava a asa do avião e o piloto morria. Então eles desenvolveram um sistema, né, que o computador está ali no meio tomando as decisões. O cara virou o volante todo, só que como a gente está nessa velocidade, nessa posição, eu não posso dar mais potência para o flap ali, senão eu vou destruir o avião. A mesma coisa para o carro. Você gira o volante dele, só vai virar 180 graus para um lado ou para o outro. Dependendo da sua velocidade, ele gira mais ou menos a roda.
Então, um carro que é gigante, você dirige ele como se fosse um carrinho de brinquedo. É muito mais simples, muito mais fácil. A questão da autonomia, eu vou passar rapidinho. A abordagem tradicional, né, que o transporte pontual ele é ineficiente, ele gasta muita energia e é custoso, né, você tem que pagar uma pessoa para dirigir o carro. Se a gente não tivesse isso, né, se a gente não tivesse todos esses carros parados aqui, que o carro é um dos bens mais caros que a gente tem, que a gente menos utiliza. Você conta quantos minutos na semana você usa o seu carro? Vai dar 5%, 10% no máximo do tempo na semana. Mas e nesses 90% do tempo, será que ele não poderia estar fazendo outra coisa? Né, esse investimento tão caro que eu fiz. E a questão também de ser a maior causa de morte entre os jovens. Né, isso o jovem que está ali pronto para poder produzir e tudo, acabamos perdendo muita gente por acidente de carro. Aqui no Brasil também acontece muito, né? Daí os primeiros princípios. Os humanos são motoristas ruins, tem que sempre ser com humano? Será que não tem outra forma? Será que a gente tem alguma coisa de tão especial assim? Primeiro princípio, como que o humano dirige? Com 2 câmeras aqui, que estão em cima de um gimbal, que se move bem devagar, né? Com um computador, basicamente, a gente conseguiria fazer os 360 graus e essa condução autônoma com mais reliability. Daí, tem o espaço que eles utilizam, né? A gente vai poder usar esse espaço depois para poder construir parques e tudo, né? Você não tem essa necessidade de tantos carros parados. E a ideia também de compartilhamento. Se você não está usando o carro só 10% do tempo, talvez 10 de nós aqui possamos comprar um carro junto e a gente paga uma subscrição. É como se o Uber virasse Netflix, né? Você vai pagar uma porcentagem, um preço ali por mês e ter acesso à rede de carros. E é daí que nasce o Robotaxi. E também, quando você resolve o problema do robotaxi, do carro dirigir autonomamente, o que eu estou fazendo aqui agora, eu estou identificando obstáculos, né, estou movendo. Então, o problema de caminhar, identificar obstáculos no mundo e realizar tarefas no mundo é análoga à de condução. E a gente tem visto isso na ciência. Os papers estão saindo aí agora, você pega um modelo de uma rede neuronal que sabe dirigir um carro, coloca ela num robô, o robô já sabe navegar ali basicamente, né? Você faz algum aperfeiçoamento para a nova plataforma e consegue adaptar essa mesma rede neuronal. Então, todo o trabalho que você fez antes, ele pode ser usado para isso também. Mas robô é coisa de filme, né? Mas por que é coisa de filme e tem que ser coisa de filme para sempre? Né? Será que a gente não consegue fazer o futuro parecer o futuro? Está aí um glimpse agora, uma visão do futuro que foi apresentada pelo Elon Musk. Welcome to the Wii Robot Party. As you can see, I just arrived in the Robotaxi. The cost of autonomous transport will be so low, you can think of it like individualized mass transit. We'll move from supervised full self-driving to unsupervised full self-driving, where you could fall asleep and wake up at your destination. The vast majority of the time, cars are just doing nothing. So what would happen if you have an autonomous world is that you can now turn parking lots into parks. Something we're also doing is inductive charging. The Robotaxi just goes over the inductive charger and charges. The Optimus robots will walk among you. And what can it do? It can do anything you want. And what happens if you need a vehicle bigger than a Model Y? I think it's going to be a glorious future. With that, let's party! Rage. Is that all you got? Beast mode. Awesome! Look, and then it stops. That's the point. This is amazing! The future's now! Love it! Essa é uma visão melhor do futuro, né? Vamos lá. Só pensando aí nos princípios básicos, o que a gente tem como
resultado dessa forma de pensar, primeiro é a inovação. Você entendeu os bloquinhos ali, você reorganiza eles, você criou a inovação. No exemplo lá do texto, eu posso pegar vários textos, né, que eu escrevi bem, eu já entendo os conceitos fundamentais, juntar eles e escrever um livro. Você acabou de criar uma coisa nova. Otimização, você vê em cada parte, né, e consegue otimizar de uma forma sistemática, de baixo para cima, da raiz para o caule, para os galhos, para os frutos. Integração é outra parte, né, aquela ideia das árvores do conhecimento. Você tem conhecimentos, né, perenes em várias áreas, você consegue integrar uma na outra. A questão lá da produção de bebidas e a produção de baterias. Analogias entre essas árvores. E a quarta coisa é o ensino. Se você entende alguma coisa fundamentalmente, você consegue entender onde que o aluno travou ali. Ele travou nessa parte. Não, é porque está faltando esse conceito fundamental. Então, pensar dessa forma é muito, muito proveitosa e eu queria, né, propor para vocês fazerem isso no dia a dia. Inclusive, nas referências, eu coloquei um exercício de casa. Vai ser cobrado no teste depois. É um formulário, vocês vão preenchendo, colocam um problema lá que vocês querem resolver, e de forma sistemática, como uma criança de 4 anos mesmo. Por quê, pai? Por quê? Por quê? Por quê? Faz essa pergunta várias vezes, chega nos conceitos fundamentais, e com os conceitos fundamentais você consegue reorganizar e criar algo novo. Para concluir, gente, a ciência é esse motor, né, que impulsiona a sociedade. Recursos naturais, ambientalismo, só é um recurso porque a gente sabe o que faz com ele. Sem o conhecimento, não existem recursos naturais, ou um recurso natural que a gente achava que era muito precioso, deixa de ser funcional para a gente, né? Análise de primeiros princípios. É difícil, a gente tem que plantar essas árvores de conhecimento, crescer várias árvores de conhecimento. É um exercício mental que demanda tempo e energia, não é uma coisa que dá para você fazer no dia a dia, senão você não consegue funcionar, né, sem nenhuma analogia, sem nenhuma suposição. E que, né, o ponto principal aqui que eu queria que vocês levassem é que as pessoas produzem conhecimento. Então, nesse jogo todo que a gente está imaginando aí, no planeta Terra, no ambiente, nos carros, nos robôs, o ser humano é a peça principal. E o ser humano tem que ser valorizado como sendo essa peça principal e fonte de conhecimento que vai levar a gente, né, a se proteger desse universo inóspito. E, então, para voltar um pouco para o âmbito pessoal, eu queria compartilhar com vocês algo muito íntimo meu, que é quando eu consegui compartilhar um pouco desse conhecimento com o que é mais importante para mim, que são as pessoas da minha família. E eu fui, né, agraciado aí por Deus, lá de começando a vender mel na feira com minha mãe, até poder comprar um Tesla e dar um Tesla de presente para o meu pai. Aí tá, eu vou compartilhar esse momento emocional com vocês para fechar. Here comes the sun, I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. It's alright.
Eu fico emocionado, gente, porque eu não sabia que tinha que pagar IPVA e seguro. Aí tá as referências, se quiserem puxar lá depois. Obrigado, viu? Obrigado.